100% de cotas raciais para residentes médicos. Cotas de residência médica, você é a favor ou contra? Essa semana meu Instagram bombou com esse assunto. Uma pessoa muito querida fez uma postagem falando a respeito. Eu repostei, pedi a opinião da galera. Recebi muitas mensagens aí super inteligentes, argumentativas, interessantes e graças a Deus todas muito respeitosas. E eu brinquei que nenhuma mensagem foi curtinha, assim, sou a favor, sou contra. Todo mundo que me mandou no direct foram textões enormes, porque o tema é muito complexo, o tema é muito rico. Tão rico que eu falei, não dá pra eu discutir isso no Instagram em Reels de 1 minuto e meio. Vou ter que ir pro YouTube para conseguir trazer esse assunto de forma mais aprofundada como ele merece. Então eu inauguro aqui esse canal e já pedindo pra você, antes da gente começar, curtir e se inscrever para me ajudar por aqui. Bom, já começo dizendo que eu venho aqui discordando da maioria dos que me seguem e que eu não sou uma grande estudiosa do tema, gente. Então não venho aqui trazer verdades absolutas. O que eu quero é trazer a discussão, porque eu gosto muito de dar pitaco, né? Eu gosto muito de dar o meu ponto de vista sobre temas polêmicos da medicina, mas o que eu quero é que vocês possam refletir em diferentes pontos de vista e também saber o seu. Então vamos entender o que aconteceu? Vou contextualizar. Quando uma pessoa vai lá e faz uma faculdade de medicina, o grande objetivo da grande maioria é terminar e fazer uma residência médica para ter ali a sua especialidade, para ter a sua expertise, seu reconhecimento profissional que estão atrelados à residência. Porém, a gente sabe que vem aumentando o número de vagas para medicina de forma exponencial. O número de vagas de residência não crescem no mesmo ritmo. Então, vou colocar aqui o gráfico da demografia médica e vocês vão ver que a cada ano vai aumentando o espaço entre quem está se formando e a quantidade de vagas de residência para acesso direto, que é o que a gente chama de R1. E o que acontece? Além de já ser uma grande diferença, temos que considerar que aqui vai tudo. Então tem aquelas especialidades que não são tão atrativas para as pessoas, não são tão interessantes ali, então são menos concorridas e desejadas. Também tem instituições aqui que não são ali de tanto renome. Então quando a gente vai pensar na concorrência para as vagas realmente desejadas, a concorrência é muito alta. Vou colocar para vocês a concorrência do Enare, que é onde rolou o maior bafafá aí atrelado. E vocês vão ver que, por exemplo, psiquiatria são 38,4 candidatos por vaga de forma geral. É uma concorrência bem alta se você já pensar que dessa concorrência toda já são todos médicos. Já são pessoas que já foram selecionadas lá atrás e estão aí concorrendo pelo seu lugar ao sol. Então, mesmo estudantes de faculdades aí muito bem renomadas, as melhores do país, tem relatado quanto está difícil ser aprovado numa residência médica atualmente. E aí, nesse cenário de tamanha concorrência e competitividade, que vem o barulho. No edital do Enare, que é o maior concurso de residência do país, vieram ali 30% das vagas destinadas a cotistas, 20% para negros e pardos e 10% para PCDs. E isso gerou uma discussão muito grande em relação à pertinência desta separação de vagas para cotistas. Mas aí, como se não fosse complexo o suficiente, quando o maior concurso de residência médica do país traz essas cotas sem ter tido uma ampla discussão sobre o tema, o que aconteceu é que outras instituições começaram a usar sua criatividade. E aí chegam as bizarrices. Então, por exemplo, a UEL, a Universidade Estadual de Londrina, chegou a destinar 100% das suas vagas de algumas especialidades para cotistas. E isso depois de muita gente já ter se inscrito para a prova. Então a pessoa foi lá, pagou seus quase R$700 de inscrição e quando sai o edital ela descobre que não tem nem vaga para ela concorrer, porque todas elas foram destinadas a cotistas e elas não se enquadram em nenhuma cota. Entendem o tamanho do problema quando alguém pega um assunto tão importante, tão complexo e só tira da própria cabeça, decide, coloca lá e vai? Outra coisa muito bizarra que aconteceu foi o SES do Distrito Federal, que destinou ali mais de 50% das suas vagas para cotas. Tem área que parece que tem 70% para cotas e tem até cota para
hipossuficientes, que por lei seria quem recebe menos de 1,5 salário mínimo por mês. Me diz, que médico recebe menos do que 1,5 salário mínimo por mês? Não existe, gente. Isso daí é pedir para alguém fraudar, é você pedir para alguém mentir, porque vai beneficiar quem? Quem sonegou imposto até aqui, né? Porque, assim, médico não recebe isso, a não ser que não queira trabalhar. E aí também não seria justo você beneficiar alguém simplesmente porque a pessoa não quis trabalhar e não porque ela não tinha condições de ter um rendimento melhor. E aí o que acontece? Bizarrices levam a gritaria. Então, quando a gente pega um assunto muito importante, muito complexo e faz ali da sua própria cabeça aquilo que bem entende, sem ter um estudo aprofundado sobre o tema, vai ter gritaria sim, porque imagina quem foi lá se inscrever e descobriu que não tinha vaga para concorrer, ou que tinha uma quantidade ali absurda, né, desproporcional, destinada a cotistas, que não é compatível com a quantidade de pessoas elegíveis que estão concorrendo. Você não pode pegar um concurso tão importante que vai selecionar ali pessoas para conseguirem fazer aí seus estudos de forma primorosa e tornar um critério que a pessoa vai lá, preenche, né, deixa o RG cair na porta e tá aprovado. Você precisa ter um critério ali de seleção bom para manter o nível também da instituição. Então, o que dizem as pessoas que em seu direito estão revoltadíssimas com essa questão de cotas? Primeiro é que a ideia da cota seria você igualar condições, oportunidades, e as pessoas entendem que a partir do momento que a pessoa já é médica, a pessoa já fez a faculdade, já se formou, e é neste momento em que ela pode prestar esse concurso de residência, ela já está num lugar de privilégio, ela já tem um lugar ali que ela pode estudar nas mesmas condições de todos, em que ela pode ali tirar seus rendimentos suficientes para pagar o cursinho, para pagar os estudos, para fazer o que bem entender, para conseguir competir de igual para igual. Sim, entendemos que uma pessoa pode ser verde, amarela, preta, a cor que for, que já é médica, ela sim está num lugar de privilégio na sociedade. E é por isso que ali na minha votação, 77% das pessoas que me acompanham e que votaram na minha enquete falam que não concordam em que haja cotas para residência médica, porque as condições já foram igualadas ali no vestibular. E aí entra o CFM na história, que veio com o seguinte discurso. O CFM reconhece a importância das políticas afirmativas para a concretização do princípio de equidade, mas entende que elas não se aplicam para a seleção em residências médicas, porque ao ingressarem nos cursos de medicina por meio de cotas, negros, indígenas, quilombolas, portadores de necessidades especiais tiveram acesso ao mesmo ensino que os demais colegas da ampla concorrência. Todos tiveram a mesma formação intelectual e profissional e fazem parte de uma relevante categoria profissional. O registro no Conselho Regional de Medicina significa que todos são médicos, não havendo lacunas de conhecimento que justifiquem um tratamento diferenciado para alguns. E até aqui, apesar de eu ter um ponto de vista um pouco diferente, eu poderia respeitar perfeitamente o posicionamento do CFM, porque realmente tem ali a sua validade no seu discurso. Mas o que acontece? Tudo vem por água abaixo quando você fala pouco, mas fala merda, né? Então o CFM complementa tudo isso dizendo que isso seria uma discriminação reversa. Então repitam com a tia. Discriminação reversa, racismo reverso não existem. Pelo amor de Deus, 2024, já estamos quase em 2025. Vocês precisam entender que isso não existe. Você pode falar de injustiça no critério? Com certeza. Quando você coloca um percentual altíssimo para cotistas, que não é compatível com a quantidade de elegíveis que estão prestando esse concurso, é muito injusto. Você pode falar em desequilíbrio no critério? Com certeza, mas discriminação reversa? Não! Ninguém está sendo discriminado porque é branco. Ninguém está sofrendo discriminação por não ser preto, por não estar naquela condição. Ninguém vai falar assim, ai, seu branco, você não merece passar na residência. Isso não existe, gente. Pode existir discriminação com outras categorias?
Pode, em situações muito específicas. Um exemplo, eu aqui na minha amarelidão, graças a Deus no Brasil não tivemos esse problema, mas houveram muitos relatos pelo mundo de pessoas amarelas sendo discriminadas na época da Covid, porque ficavam falando, volta pra China com seu vírus. Isso existiu sim por muitos lugares. Existe discriminação com latinos em muitos lugares? Existe sim. Mas discriminação por você ser branco e você não merecer estar na residência, não, isso não existe. Pelo amor do Senhor, vamos entender de uma vez por todas esse conceito, tá bom? E aí vem o Holiday com seu posicionamento, vejam aqui comigo. E você, por ser branco e simplesmente por ser branco, não poderia, mesmo tendo estudado com os mesmos professores, no mesmo lugar, tendo acesso ao mesmo conteúdo e ambos tendo sido aprovados e formados na faculdade. É um completo absurdo. Na verdade, isso chega até a ser humilhante para todos os estudantes de medicina negros, porque é como se dissessem que, mesmo que nós nos formemos, mesmo que nós tenhamos capacidade de ter um diploma, conseguir o CRM, ter direito a clinicar e atender pessoas, ainda assim não seremos capazes de alcançar uma especialidade. Por quê? Porque somos negros. Somos mais burrinhos por conta da cor da nossa pele? Precisamos de uma ajudinha a mais? Isso é extremamente humilhante e absolutamente racista. Fernando Holliday é um político muito conhecido aqui em São Paulo pelo seu posicionamento desde sempre de ser totalmente contra todo tipo de cota para negros. E ele tem lá seu ponto, ele fala aqui que isso é um desrespeito com o negro, de falar, você precisa de uma ajudinha porque você é preto, então se você não tiver ajuda você não vai conseguir, que ele entende isso como desrespeitoso. E tudo bem, ele tem seu ponto, mas também temos que entender outros pontos de vista porque ele também não é dono da verdade. Então qual é a justificativa para quem defende cotas na residência médica? Então a instituição que faz o ENARE, que é o EBSERH, fala que a ideia, o objetivo é a ampliação e a democratização do acesso às vagas de residência médica e multiprofissional e tudo mais, mas principalmente pensando então em equalizar as diferenças, né? Não sou dona da verdade, não tô falando para ninguém que vocês têm que pensar igual a mim. A ideia aqui é discutir o tema, tá bom? De forma aí complexa e aprofundada como ele é de fato. Para dar o meu ponto de vista, óbvios precisam ser ditos. Então é óbvio que cotas não é o sistema ideal para a gente buscar igualdade na nossa sociedade tão injusta e tão racista. É óbvio que o ideal seria ter mais vagas, é ter oportunidade para todos, é ter um sistema educacional melhor, é não ter tanta disparidade entre as classes sociais. Claro que isso é o ideal, mas isso é possível hoje aqui no meu país? Não é. Também é óbvio que negros não são mais burros ou menos capacitados que brancos. Também é óbvio que a nossa sociedade é extremamente desigual e racista, sim. Também é óbvio que o preto, em sua maioria, é de classe social mais baixa e tem dificuldades maiores para se formar na faculdade, ainda que tenha sido aprovado já no vestibular. Sim, muitos deles precisam trabalhar ao longo da faculdade para se manter, muitos deles precisam sustentar as suas famílias quando se formam, então não vão ter toda a disponibilidade para ficar estudando para uma residência médica, porque sim, acabam se tornando arrimos de família. E é óbvio que tem muito branco que passa pela mesma situação. Sim, tudo isso é óbvio, mas uma coisa, no meu ponto de vista, não elimina a outra. Então eu confesso que eu já fui uma pessoa que pensava muito parecido com Holiday. Quando eu prestei vestibular, há quase 20 anos atrás, não existiam cotas. E eu estudei em escolas públicas e eu falava, pra que cota? Eu passei, eu fiz escola pública e consegui passar na Universidade Estadual Paulista sem cota, pra que cota? E até conseguia falar assim, você pode até dar, né, uma oportunidade melhor para quem estudou ali em condições piores, né, uma classe social defasada. Essa cota eu até consigo entender, mas cota para preto não faz sentido você dar uma cota só pela cor da pele. Você tá falando que o preto é mais burro do que o branco, então ele só vai passar com ajuda? Eu confesso que eu já fui essa pessoa, mas a gente amadurece e a gente começa a entender outros pontos de vista. Então hoje, o que eu vejo, voltando, é o meu
ponto de vista e que tá longe de ser a dona da verdade aqui. Mas a grande questão das cotas é representatividade. Então, quando eu entrei na faculdade, lá há quase 20 anos atrás, a gente tinha 90 alunos e um único preto. Hoje, né, tantos anos depois, aqui no meu perfil do Instagram, quando eu sempre olho, todo mundo começa a me seguir, eu olho pra ver quem é, pra ver se, né, eu estou atingindo as pessoas que eu quero atingir. E quando eu vejo uma pessoa preta escrito lá, médico, eu fico super feliz. Por quê? Eu falo, até que esse negócio de cota funcionou mesmo, né? Antes a gente tinha muito pouco e hoje a gente já começa a ter um número mais relevante. Então, a questão da representatividade, ela é muito importante, principalmente quando a gente vê pessoas que nos inspiram em cargos altos, em níveis sociais, que a gente olha pra cima e fala, eu também posso chegar ali, entende? Então, por exemplo, a minha empresa. Eu adoro ver que em cargos ali de alta gestão de diretoria, superintendência, tem muita mulher, também tem preto, tem gay, tem tudo, entendeu? E não é porque de alguma dessas classes que a pessoa foi promovida, não, é pela sua competência. Sim, então eu acredito muito na meritocracia, mas quando a gente tem um racismo estrutural tão enraizado, é muito complicado a pessoa que está nessas classes ali com maior dificuldade de chegar lá, olhar pra cima e falar, eu posso chegar lá, eu vou me esforçar que eu posso chegar lá. Quando a gente tem exemplos a seguir, a nossa mente muda. Um exemplo pessoal aqui da minha família, falei que eu, apesar dessa minha cara, eu não nasci rica não, viu gente? Estudei em escola pública, sim. Meus primos mais velhos não faziam faculdade. A minha irmã foi a primeira da família a fazer faculdade. E quando eu quis fazer medicina, todo mundo falou assim, você é louca, né? Porque a gente não tem dinheiro para pagar uma faculdade de medicina. E é impossível passar numa medicina pública. E na época não tinha cotas. Mas eu falei, eu quero fazer medicina. Fui, estudei igual uma maluca e passei. E a partir do momento que eu sou aprovada em medicina na Unesp, todos os meus primos que vieram depois de mim olhavam e falavam, é possível. Então, hoje, eu tenho primos aí para se formar em medicina, eu tenho vários primos formados na USP, eu tenho muita gente que veio depois de mim e que não viu aquilo como uma dificuldade, e sim como claro que é possível. Tô dando um exemplo muito pequeno, né? Quando a gente olha o tamanho da complexidade da questão racial. Então eu quero sim que além de ter médicos pretos me seguindo, que tenha um monte de especialista preto, pica das galáxias, assim, falo, quem é referência no país, na especialidade tal, no problema tal, eu quero que seja um preto, sim. Uma seguidora minha disse, quantos médicos pretos retintos atendem no Sírio e no Einstein? Eu não sei dizer, eu nunca fui atendida por um. Não dá pra gente ser inocente a ponto de acreditar que é só porque não tem um preto tão competente pra ser aprovado lá. A gente sabe que quando a pessoa vai contratar, ela vai falar, será que o meu paciente aqui do Sírio vai olhar o médico preto e vai falar assim, ó, esse cara é bom? Ou ele não vai olhar torto e falar assim, é preto, não quero, ruim. Por quê? Porque são poucos ainda, entendeu? Quando a gente começar a ter um monte, aí a gente normaliza. Eu sou uma grande fã de Grey's Anatomy. E quando eu olho lá aquele hospital cheio de, né, o Dr. Richard Webber, a Dr. Bailey, todo mundo ali, a Pierce, que é chata, mas um monte de gente. Você fala assim, você não olha a cor da pele da pessoa. Você fala, ele é bom, ele é ruim, ele é chato, ele é legal. Só que nos Estados Unidos a realidade é muito diferente da nossa. Lá é a terra das oportunidades. Lá qualquer pessoa, por mais pobre que seja, consegue fazer um empréstimo e fazer a faculdade que quiser, né? Se esforça, vai, faz, porque depois vai conseguir pagar. Aqui o nosso país não funciona assim, gente. Se você nasce com oportunidades desiguais, não dá para esperar que o desempenho seja o mesmo só pela capacidade. Isso é pensar muito pequeno, é pensar muito raso. Eu repito que cota tá muito longe de ser o ideal. Mas, sim, eu hoje, depois de tempos aí de maturidade, eu vejo que é a forma mais rápida de você conseguir combater um racismo estrutural e de você conseguir colocar esse monte de preto em posição ali de referência na medicina, para que as criancinhas que vão lá no hospital olhem e falem, olha, eu também posso ser médico.
E isso inclui não só ter médico no pronto-socorro, não só ter médico na UBS, mas ter médico preto ali nas mais altas cadeiras de posição de sociedades, de hospitais de referência. Então, sim, eu sou a favor de que hajam cotas de residência médica também, até que um dia isso esteja já tão normalizado na nossa sociedade que seja possível acabar. E que aí todo mundo possa disputar de igual para igual, apenas com a sua meritocracia, apenas com a sua competência. Mas também não vamos ser idiotas, né? O critério tem que ser justo. Então, quando a gente olha aqui o Enari falando que ele visa garantir que o acesso aos programas de residência reflita a diversidade demográfica do Brasil e contribua para um sistema de saúde mais inclusivo e equitativo, vamos lá, né? Me ajuda a te ajudar. Qual é o percentual de médicos negros se formando hoje no Brasil? Não achei esse número, mas eu tenho certeza absoluta de que é muito menos do que 20%. Quantos médicos PCDs estão se formando no Brasil? Também não achei esse número, mas eu tenho infinita certeza de que é menos do que 10%. Então o sistema, ele tem que ser legal ali para ajudar essas pessoas a não serem engolidas pelos demais, para que elas tenham uma oportunidade, né, de conseguir ter ali seu lugar ao sol, de uma forma facilitada, para conseguir reequilibrar o que está muito desequilibrado. Mas a gente não pode ter um sistema que coloque as pessoas em uma posição de dizer, eu só de ser preto eu já vou ser aprovado, porque tem 3 pretos concorrendo e 3 vagas para pretos nesse lugar, né? Ou eu tenho só uma vaga de PCD e eu sou o único PCD concorrendo, então só pelo fato de estar elegível eu já sou aprovado. Isso torna o sistema muito injusto, porque lembra, a concorrência é muito alta para os demais. Então eu entendo sim que a gente deveria dar uma facilitada para essas pessoas não serem engolidas pelo sistema? Sim, mas nessas proporções é muito complicado, né? Então eu finalizo repetindo mais uma vez que essa é apenas a minha opinião, que eu não sou uma estudiosa do assunto, que o negócio tem que ser muito mais aprofundado, mas o que eu queria trazer para vocês é que essa discussão não pode ser rasa, ela não pode ser simplificada, não pode ser assim 8 ou 80, sou contra ou sou a favor, tem muito mais coisa envolvida, só que as pessoas ali que estão na politicagem, né, do sistema, elas precisam pôr a mão na consciência e falar, deixa eu ver o que faz sentido, ao invés de só querer lacrar em cima da dor dos outros, porque vamos lá, duvido que eles sejam pretos ou PCDs. Estão querendo lacrar em cima de quem é para ganhar ali sua glória. Só que o que acontece? Quando você faz isso sem pensar, aí você faz besteira, fala muita bobagem e vira gritaria. E aí uma coisa que era para ser boa, uma coisa que era para ser ali discutida de forma inteligente, vira esse cabo de guerra de sou totalmente contra, sou totalmente a favor, e aí quem grita mais alto leva, e aí as pessoas ficam escolhendo lados, é o sujo ou o mal lavado, é o ruim ou é o pior, né? Vamos pensar aí numa forma justa de equalizar as oportunidades para os médicos no país? Que tal? Agora me diga você o seu ponto de vista.